Olá, vamos então para a nossa análise semanal dos mercados. Temos dados recentes, do cenário global, Brasil, cripto. A ideia é entender os movimentos principais e como tudo se conecta. Isso. E olha, começando pelo global, o cenário foi meio contrastante. Por um lado, ações batendo recorde, ajudou aquela pausa nas tensões Irã-Israel e o petróleo Brent caiu bem, 18%. É verdade. Mas por outro lado, o dólar americano bem fraco. Exatamente. Um desempenho bem ruim mesmo. Pois é, eu vi ações globais em recorde ali no dia 24 de junho. Nasdaq e S&P 500 perto das máximas, mesmo com um recuozinho depois. E aí, ao mesmo tempo, o dólar fechando o pior semestre desde 1973. Muita coisa. Parece que a aposta nos cortes de juros do Fed ganhou força, né? Ganhou sim. O dólar já acumula uma queda de mais de 10% no ano, é bastante. E os mercados já estão colocando na conta cortes que podem chegar a 137 pontos base até 2027. Mas, tem outra coisa acontecendo que chama atenção lá nos títulos americanos. O que seria? Me conta mais. Então, a gente está vendo uma saída forte de investidores dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos. Foi coisa de 11 bilhões de dólares no segundo trimestre. E, em compensação, os títulos de curto prazo receberam 39 bilhões. Nossa, que diferença! Quase 40 bi para um lado e 11 saindo do outro. Pois é, isso pode indicar que mesmo com o otimismo nas bolsas, tem gente buscando segurança mais imediata, talvez uma pulga atrás da orelha sobre dívida, inflação no longo prazo. Faz sentido. Uma busca por segurança no meio do otimismo. E falando em possíveis turbulências, o verão lá no hemisfério norte costuma ter menos liquidez, mais volatilidade. O padrão, sim. Menos gente operando, os movimentos podem ficar maiores. Isso pode afetar moedas como o iene, por exemplo. E teve mais coisa, Aqueles comentários do Trump sobre o Powell. Ah, sim. Sobre trocar o comando do Fed antes do fim do mandato. Isso gerou um certo nervosismo, E levantou de novo aquela preocupação com guerra cambial. Guerra cambial, sempre um risco, Sempre. É um ponto pra gente ficar de olho, com certeza. Bom, trazendo a conversa aqui para o Brasil. O Ibovespa conseguiu fechar a semana com uma leve alta. Parece que o recuo do dólar ajudou bastante, Principalmente depois que o Congresso derrubou aquele aumento do IOF. Ajudou sim. O dólar caiu mais ou menos 1% na semana, ficou ali perto de R$ 5,49. E essa derrubada do IOF, então, teve um peso grande. Segurar a inflação e é boa para quem tem ativo em dólar. Claro, para o exportador não é tão bom, Entendi. Então, o cenário aqui deu uma melhoradinha, mas o pessoal continua de olho na política e no Copom, certo? Exatamente. O nosso Banco Central continua cauteloso. Está monitorando a inflação lá fora e, claro, o nosso cenário fiscal aqui dentro. As próximas reuniões do Copom e os dados das contas públicas vão ser bem importantes para ver os próximos passos. E para fechar, o mundo das criptomoedas. O Bitcoin se segurou bem, Se segurou. Passou dos 107 mil dólares e ficou firme por ali. Essa alta parece ligada, com esse otimismo global, com alívio lá no Oriente Médio e essa possibilidade do Fed afrouxar a política monetária nos Estados Unidos. Isso costuma ajudar ativos de risco, como as criptos. Tá certo. Então, resumindo rapidinho. Lá fora, ações em alta, dólar mais fraco e atenção para volatilidade e riscos de câmbio. Isso. Aqui no Brasil, Ibovespa um pouquinho positivo, ajudado pelo dólar mais baixo depois da questão do IOF. E em cripto, Bitcoin forte, acima dos 107 mil, pegando carona no sentimento global. É um bom resumo. Mostra bem como as coisas estão conectadas, Geopolítica, decisão de juros nos Estados Unidos, tudo isso bate aqui no Brasil. No câmbio, na bolsa, a história do IOF e a queda do dólar que veio depois é um exemplo claro dessa dinâmica. Política interna e o cenário externo conversando. Perfeito. E para a gente terminar, fica aquela pergunta no ar, Essa migração de investidores lá nos Estados Unidos, saindo do longo prazo para ir para o curto prazo, mesmo com todo mundo esperando o corte de juros, será que isso mostra uma desconfiança com a economia no longo prazo, que, o otimismo das bolsas ainda não pegou totalmente? Fica aí para pensar.